Convido agora ao palco para conversar com a gente sobre transição energética, perspectivas globais e tendências de investimentos, Vinícius Nunes, pesquisador associado da Bloomberg. Vinícius fala sobre as perspectivas globais de longo prazo para a transição energética. Bem-vindo ao Rio Innovation Week, Vinícius, por favor. O palco é seu, peço os aplausos do nosso público para o Vinícius. Sugiro usar os fones para que possam ouvir melhor os conteúdos aqui do nosso palco. Vinícius, fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, prazer estar aqui, obrigado a todo mundo. Eu acho que esse painel é uma ótima continuação, o painel que a gente acabou de ter, na verdade. Acho que a ideia que eu trouxe aqui para vocês é mostrar alguns números, mostrar umas perspectivas sobre vários temas que foram abordados até no painel anterior, sobre hidrogênio, sobre perspectiva de investimento em transição energética e de investimento no Brasil e cenários de transição globais. Desculpa, eu achei que estava um problema com o microfone. Então, só para uma explicação bem rapidinha, mas a Bloomberg NF é um departamento dentro da Bloomberg que faz pesquisa estratégica em transição energética. Então, são 200 analistas ao redor do mundo cobrindo cada uma dessas tecnologias, como energia eólica, solar. E para cada um desses tópicos, a gente tem uma equipe que faz pesquisa setorial por países ou também por regiões, e eu sou responsável pelas pesquisas do Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dados. Acho que, na verdade, até muitos dados, mas não se assustem. A ideia aqui é só mostrar uns números e umas perspectivas. Eu, como um bom engenheiro, gosto de... A gente fala muito de transição energética, mas às vezes sem mostrar dados, sem mostrar valores. Então a ideia é trazer só uns slides com os números, mas contar uma história para vocês, que é a história de como a transição energética está crescendo e está evoluindo globalmente no Brasil. E também a história de aonde isso está levando a gente, em que cenários de aquecimento até 2050 que isso está levando. Esses dois relatórios têm mais de 15 anos que a gente faz. O primeiro é um relatório que a gente monitora investimentos em transição energética, e o segundo um relatório onde a gente faz cenários climáticos até 2050. Bom, vou começar com a parte de investimentos. De novo, bastante dado, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que ano passado, 2023, a gente atingiu aí 1,8 trilhão de investimento em transição energética. Se você ver essa barra maior, que é a barra em azul, é a barra de energia renovável. Então aí dentro vai estar energia eólica, solar, e a parte verde vai estar aí eletrificação do transporte. Todos os segmentos, desde carros elétricos, motos, ônibus. E esse segmento, um segmento que cresceu bastante nos últimos anos. Você vê, se você olhar o início do gráfico, você vai ver mais azulzinho. Quer dizer, o início, o investimento se dava muito por causa de energias renováveis, investimento na geração de energia renovável. Mas nos últimos anos, o crescimento maior foi na adoção de eletrificação da frota. Principalmente movida, aí eu vou mostrar mais para frente, por causa de veículos elétricos entrando cada vez mais no mundo. Olhando esses dois setores, então aqui, ó, da esquerda eu estou olhando para carro elétrico, da direita para energia renovável. Então, na parte de eletrificação de transporte, a maior parte do investimento, grande parte, está nos veículos elétricos. Então, principalmente movido por mercados como China, Estados Unidos e Europa, que começaram uma eletrificação da frota antes que o do Brasil. Mas a gente também está vendo um número crescente em mercados emergentes, como Brasil e Índia, crescendo cada vez mais e tendo recorde ano após ano de venda de carro elétrico, de consumo de carro elétrico. Esse valor aí chegou a cerca de 634 bilhões ano passado. E na direita ali você está vendo um investimento em energias renováveis. Então, da mesma forma, dominado também por energia solar e eólica, principalmente energia solar nos últimos anos, não só globalmente, mas como também no Brasil, movido desde projetos de larga escala, usinas grandes, mas também pela geração distribuída, que em alguns mercados, como o próprio brasileiro, movidos e devido à regulamentação brasileira, que é flexível com tamanho de usina e com tipo de benefício, atraiu mais e mais investimentos em energia solar, chegando aí a cerca de 623 bilhões também. E esse investimento junto em energia renovável, como até foi falado no painel aqui, ele demanda outros investimentos paralelos a eles, como investimento também em redes de transmissão. Então esse primeiro gráfico mostra quanto foi investido globalmente em redes, em linhas de transmissão, em linhas de distribuição. Como todos os gráficos, a maior parte Estados Unidos e China, mas em verde ali você já vê o resto da América Latina, que é praticamente majoritariamente pelo Brasil, um investimento crescente de linhas de transmissão.
O governo brasileiro vem fazendo leilões de linha de transmissão já há algum tempo, teve leilões históricos ano passado, esse ano também tem mais alguns leilões para acontecer. Então é esse investimento em linhas de transmissão que possibilita o investimento em solar, o investimento em energia eólica. E além de transmissão e distribuição, as baterias, que também são outros fatores que ajudam nessa mitigação da intermitência, como foi falado aqui anteriormente. Toda essa questão da Califórnia, da curva do pato, de você ter um problema de intermitência e horário, isso é controlado com uma maior resiliência de investimentos em redes e em linhas de transmissão que andam junto com o investimento de renovável. E agora, até aqui eu diria que é a parte boa, que seria a parte mais fácil. Esses dois setores, o setor de geração e de energia transmissão e o setor de eletrificação, eles já têm ganhado bastante investimento e têm crescido ano após ano. Agora a gente tem uns setores que a gente também chama setores de difícil abatimento, ou são setores que são mais difíceis de serem descarbonizados. E aqui eu tenho três gráficos para vocês. O primeiro é investimento em hidrogênio, o segundo investimento em captura de carbono e o terceiro em indústria limpa. Então esses setores são os setores onde os investimentos ainda são menores em escala. Aqui eu estou falando cerca de investimento de 10, 20 bilhões comparado aos 600 que eu estava vendo antes. Mas são setores que são difíceis de se abaterem, porque são tecnologias novas, são indústrias eletrointensivas, são tecnologias que ainda não existem muitos projetos e projetos concretos, mas que são essenciais para a gente chegar aí num cenário de diminuição de aquecimento até 1,5 em 2050. Vale a pena lembrar, acho que eu pulei do início, que todos esses números e todos esses dados, a nossa abordagem é fazer investimentos de projetos e projetos. Então o que a gente faz é uma equipe global que captura todos os projetos e a gente monta esse banco de dados projeto a projeto, globalmente tudo que foi investido em cada uma dessas tecnologias. E agora mostrando um pouco em termos de países e um ranking de países em investimento total em transição energética. A notícia boa é que em 2023 o Brasil foi o 6º país que mais investiu em transição energética. E se a gente olhar só a parte azul desse gráfico, que é a parte de investimento em energia renovável, o Brasil na verdade foi o 3º país que mais investiu. Principalmente, de novo, movido ao investimento grande em usinas solares de geração distribuída. Nas outras áreas, o Brasil também vem crescendo, o Brasil também tem bastante investimento em linhas de transmissão, distribuição, mas você pode ver que o Brasil é um dos que tem o menor penetração de investimento em transporte, eletrificação do transporte ainda, que é a área que o Brasil ainda está crescendo e a gente acredita que vai crescer bastante nos próximos anos. Esse investimento que majoritariamente dominado pela China e pela Europa e Estados Unidos nos últimos anos, se a gente olhar ano a ano, quebrando o país, a gente vê que a União Europeia fica ali em segundo lugar em termos de investimento, a China fica em primeiro, mas o investimento da China se manteve praticamente constante de 22 para 23, enquanto a gente viu um crescimento muito forte nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente movido ao IRA, que é a lei dos Estados Unidos de incentivo a projetos renováveis, e na Europa também a políticas públicas ligadas à descarbonização. Mostrando também a importância de não só olhar a transição energética da parte de vista econômica, da parte de vista das empresas, mas o impacto que políticas públicas têm em alavancar esses investimentos. Então, essa foi uma visão global de investimentos, só para entender onde a gente está e entender o quanto a gente está investindo nesse setor. E daqui para frente eu vou mudar um pouco o foco e é dar um passo para trás, na verdade, que é falar por que a gente está investindo isso, para que tem esse investimento e aonde a gente quer chegar com isso, né? Então, até voltando, esse New Energy Outlook é um relatório onde a gente faz cenários globais de carbono e energético até 2050. Então, esses cenários climáticos são modelos de quanto a temperatura vai elevar até 2050, dado a adoção de cada uma das tecnologias. A gente tem um objetivo global do Acordo de Paris de chegar a 1,5 grau de aquecimento e a gente modela 2 cenários. Então, nos cenários que a gente modela, apesar que tem muito detalhe, mas eu só quero chamar a atenção para 2 pontos aqui. A gente modela 2 cenários. O primeiro cenário, que a gente chama de cenário de transição econômica, é um que só leva em conta aspectos econômicos da transição energética, não leva em conta novas políticas públicas. Então, aqui eu não estou considerando se o governo vai lançar uma lei nova, um incentivo ou não, só o que já existe e aspectos econômicos. Levando em conta isso, a gente chegaria num grau de aquecimento de 2,6 graus em 2050. E
num modelo que a gente chama de Net Zero, que seria um modelo para chegar a zero emissões em 2050. Nesse modelo, sim, a gente já leva em conta novas perspectivas, novas políticas públicas. Ainda assim, a gente chega num grau de aquecimento de 1,75 em 2050. Isso não quer dizer que necessariamente 1,5 seja inviável, que não seja possível alcançar esse 1,5, mas só mostra o grau de dificuldade e o quanto a gente está distante desses investimentos. Eu vou mostrar aqui os cenários e os números de investimentos necessários para chegar, e mesmo os números para chegar nesse 2,6, nesse 1,75, são números muito altos, que mostram o tamanho do desafio, o tamanho do mercado que ainda tem pela frente, né? Então, o primeiro aqui eu estou mostrando num cenário econômico. Então, vamos pensar, eu quero ver só como vai evoluir e que temperatura a gente vai chegar e como vai ser o sequestro de carbono em cada uma dessas tecnologias, numa perspectiva puramente econômica. Nessa perspectiva, a gente tem uma redução aí de 27% das emissões energéticas, principalmente de petróleo, gás e carvão, principalmente pela essa parte de azul, que é a parte de ali Clean Power, que é a parte de eletrificação e geração de energia limpa. Então, se eu estou falando de um aspecto econômico, energia limpa, energia solar renovável, o motivo dela ter crescido bastante é porque ela é viável economicamente. E esse crescimento ele é tão viável que, mesmo sem levar em conta políticas públicas, a gente já vai ter aí um abatimento grande dessas emissões por causa dessa viabilidade econômica dessas tecnologias. Então, os dois primeiros gráficos de cima, você vai ver uma queda, que é uma queda das emissões nesse cenário, tanto da parte de transporte, que eu falei antes que tem bastante coisa, bastante investimento, quanto na parte de energia. E os de baixo, se você analisar a linha reta, você vai ver que ele vai ficar mais ou menos constante, que são cenários de difícil abatimento. Então, se eu levo em conta somente aspectos econômicos, eu tenho alguns cenários, algumas indústrias, aonde é bastante difícil mitigar esse impacto, justamente pelo impacto econômico que essas mudanças vão ter. Mas a eletrificação, a notícia boa é que a eletrificação e a geração de energia limpa são tecnologias muito competitivas, são as mais baratas globalmente e por isso levam uma queda de emissão aí bastante considerável. E isso seria como evoluiria a matriz elétrica global, levando em conta esses aspectos puramente econômicos. Então você vê que hoje uma matriz que em termos de capacidade de geração globalmente é dominada por carvão e gás, você vê a inserção mais e mais de renováveis, como solar e eólica, chegando até aí aproximadamente 58% de toda essa geração só devido a essas duas tecnologias. É claro que isso, aí, dando um passo para trás, exige toda uma resiliência do sistema. Existe também um investimento em redes, existe um investimento em resposta e demanda, como foi falado também anteriormente. Então, todas essas áreas são conectadas, mas uma perspectiva econômica, o que é interessante é que, na maioria dos países ao redor do mundo, energia solar, energia eólica é mais barata do que carvão, é mais barata do que geração a gás, por isso essa tendência dessas tecnologias substituírem essas tecnologias fósseis que a gente usou por bastante tempo. E, por causa de todo esse investimento, voltando à questão de resposta à demanda e voltando à questão de onde vai vir a demanda por essa energia toda que está crescendo. Então você vai ver que carregadores elétricos e essa flexibilidade toda do lado da demanda representa aí cerca de 9% de toda a demanda de energia nova que está sendo surgida. O Brasil já tem uma matriz descarbonizada, mas a questão é que o crescimento de eletrificação do transporte, o crescimento de novas tecnologias, o crescimento do próprio país e da economia do país, a reindustrialização, isso demanda uma nova e maior capacidade elétrica do sistema. E esse crescimento ele tem que continuar vindo por fontes renováveis. Não adianta a gente já achar que o jogo já está ganho porque a matriz brasileira já é limpa e não investir nessas tecnologias que devem ser a fonte do crescimento da matriz brasileira nos próximos anos. E, ao mesmo dado que eu já mostrei antes, só mostrando focado em carvão, óleo e gás, como essa queda acontece e como essa queda acontece globalmente. Isso é mais uma perspectiva global, que no Brasil às vezes fica um cenário longo para a gente, justamente por esse fato da gente já ter uma matriz descarbonizada, mas é sempre bom eu quis colocar para mostrar como globalmente a questão do carvão, a questão do gás ainda é muito presente, com valores muito altos, e como no Brasil a gente já está um passo adiantado em relação a esse nível de redução que os outros países precisam ver, né? E agora, então, o que eu mostrei primeiro foi o cenário econômico, aonde a gente chegaria nesse cenário e da onde se daria esse abatimento das emissões que a gente vai ver. O outro cenário que a gente modela é o cenário de zero emissões líquidas, o cenário que chega a 1,75 grau de aquecimento em 2050. Então, para a gente conseguir abater
toda essa emissão que vem de combustíveis fósseis, não é mais suficiente só olhar para a energia limpa, solar e eólica e transporte, mas também para todos esses outros setores. Então aí eu vou ter setores novos entrando, eu vou ter captura de carbono com 14%, hidrogênio verde, biocombustíveis, eficiência energética, mercados de carbono. Então todas essas tecnologias para conseguir abater essas emissões. O que isso mostra, na verdade, é que, como a gente fala, não existe uma bala de prata ou uma solução única que seja suficiente para todos esses problemas. A gente vê muitas vezes no setor, quando surge uma tecnologia nova, e eu diria que agora, por exemplo, o hidrogênio, quando a palavra fica na moda e todo mundo quer falar sobre o assunto e parece que é a solução para todos os problemas da humanidade em termos de transição energética. E, na verdade, cada uma dessas tecnologias ela tem um uso. Tem um uso em um cenário específico, uma modalidade específica, e tem o seu papel e o seu custo diferente nesse combate ao aquecimento global. Olhando cada uma, então, dessas tecnologias, então a linha reta, para vocês entenderem, é o cenário econômico, a linha traçada é o outro cenário. Mas olhando por cima, só queria mostrar como a diferença entre esses dois cenários em alguma dessas tecnologias. Então, o primeiro, que é o número de veículos elétricos, a gente vê que a gente precisaria de uma venda muito maior de veículos elétricos nas próximas décadas para chegar nessas zero emissões. Se a gente olhar o segundo gráfico, que é a capacidade eólica, a gente precisaria de uma capacidade global quase o dobro da eólica em um cenário de zero emissões do que um cenário de transição econômica. Algumas tecnologias mais novas, como a última ali, que é a combustível sustentável de aviação, é um dos setores que é mais difícil de descarbonizar, porque não existem muitas opções, é uma tecnologia cara ainda, mas de uma perspectiva econômica a gente teria pouco investimento, mas de uma perspectiva do que a gente precisaria para chegar em zero emissões líquidas, a gente precisa de muito investimento também nessas áreas. Isso só para citar um exemplo. Como eu falei, eu trouxe bastante números, a ideia não é que vocês lembrem tudo, mas lembrem da história, que é o quanto a gente precisa de modais diferentes e tecnologias diferentes, e que não existe uma bala de prata que vá resolver toda essa situação de transição energética. Né? E a boa notícia, voltando à parte de políticas públicas e o impacto que essas políticas públicas têm, é que se você olhar globalmente, os países alguns países têm um compromisso junto às Nações Unidas de redução de emissões. O Brasil é um deles, todos esses países listados, Brasil, França, Reino Unido, eles têm esse compromisso. E se a gente olhar só de uma perspectiva energética, alguns países já têm compromissos de redução de emissão que estão alinhados com esses cenários que eu acabei de mostrar de zero emissões de carbono. Então, o Brasil é um deles, o Brasil é o primeiro que está ali. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, de uma perspectiva de energia, se o Brasil cumprir o que o Brasil já prometeu nos acordos internacionais de clima, isso estaria alinhado com o nosso cenário de 1,75 graus de investimento. A notícia ruim do outro lado é que alguns países em vermelho embaixo, e o último, acho que é o último que acho que seria a China, que é um dos principais poluidores, infelizmente o compromisso que eles têm assumido não está alinhado ainda com esses cenários. Quer dizer que isso é o que eles se comprometeram a reduzir ainda é aquém do que seria necessário. E um aspecto que a gente começou a analisar bastante esse ano também, que também é um problema ainda menor no Brasil, mas já crescente, é a questão da área e do uso de área para todas as tecnologias. Quando a gente está falando de transição energética, e todas essas tecnologias, energia solar, energia eólica, a gente vê aí a demanda que a gente vai precisar para comida, para combustível, para proteína animal, etc. A gente vê um crescimento acelerado na demanda por áreas desses países. Alguns países vão ter problemas sérios, como por exemplo Coreia do Sul, algumas regiões do Sudeste Asiático, como Taiwan, devido principalmente à falta de área até necessária para esses projetos eólicos, projetos solares, à medida que a capacidade vai crescendo tanto que o país não consegue absorver toda essa questão. Globalmente, a notícia boa é que a gente possui ferramentas e possui opções para lidar com esse problema, mas a questão da área e a questão da disputa de áreas, por exemplo, com agronegócio, o uso de biodiversidade, área necessária para projetos renováveis, indústria, é um conflito cada vez mais crescente globalmente. E agora, acho que é um dos últimos slides, mas só para mostrar um ponto interessante, que é em números totais. Então, eu falei aqui de alguns números e tudo, mas o quanto que a gente precisaria globalmente, como um mundo, para investir, para chegar em cada um desses cenários. No primeiro cenário econômico, a gente precisaria de cerca de 180 trilhões, um número muito alto, e no de zero emissões, 215. O engraçado é que, mesmo o cenário de zero emissões tendo uma adoção maior e maior de tecnologias
e você vendo a queda maior e maior de emissões, ele custa somente 19% mais caro do que o outro cenário, principalmente a ganhos de escala das tecnologias e das perspectivas de queda de preço à medida de uma maior adoção das tecnologias, queda de preço de baterias, queda de preço de projetos de hidrogênio e queda de preço em geral da indústria, como a gente viu com a energia solar e eólica. Né? Os primeiros projetos no Brasil de energia solar e eólica eram consideravelmente mais caros do que os projetos convencionais. Esses projetos eles tiveram apoio no início através de leilões do governo, e esses leilões se mostraram muito eficazes em como você consegue subsidiar uma tecnologia nova, incipiente no início, e como isso traz um benefício ao longo prazo, de um menor custo e de uma maior eficiência dessas matrizes. E a última coisa é, obviamente, esse investimento ele tem que ser crescente a maioria dos anos. Então, globalmente, a gente vê um crescimento muito acelerado essa década e a próxima em termos desses investimentos. O que isso também é verdade para o Brasil. E uma notícia boa para o Brasil e para o setor. Você vê que o setor energético como um todo foi um setor que ganhou bastante força nos últimos anos. E você consegue ver até pelo próprio evento, né? Um evento grande como esse, você vê vários armazéns, vários setores, várias empresas envolvidas com a parte de energia, com a parte de transição energética. E a tendência é que isso continue e que isso aumente, principalmente nos últimos anos. O Brasil ele tem aí uma janela de oportunidade muito importante nos próximos anos. Esse ano o Brasil vai sediar o G20, ano que vem o Brasil vai ter a COP no país. E ao mesmo tempo que é uma oportunidade, que tem olhos voltados para o país, também tem uma responsabilidade do país, de o país realmente cumprir e realmente efetivar tudo isso que vem sendo falado. De não só a redução das emissões, mas como isso pode trazer benefícios para a economia e para a indústria do país. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês era essa. Queria mostrar, eu acho que ela é interessante mostrar os números, mostrar os gráficos, porque muita gente fala de transição energética, mas parece muito vago, parecem palavras ao vento, mas não, na verdade esses investimentos eles acontecem, são investimentos concretos. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é que o futuro do Brasil de investimento é muito promissor, principalmente em todos esses setores, mas também depende de nós como cidadãos e como elegendo nossos representantes que foquem nessas áreas e que a gente demande cada vez mais investimentos e maior atenção para todas essas questões. Muito obrigado e eu fico disponível também se vocês quiserem conversar depois, um prazer. Obrigado.